Vamos fazer uma oração, vamos pedir a Deus aqui para a gente iniciar então o assunto, e o pessoal vai entrando aí, qualquer coisa, estão com 17 pessoas na sala, tá? Tem bastante coisinha aqui, eu coloquei 1h15 de aula, né? Eu vou dividir em duas partes aqui inicialmente, né? Hoje eu vou percorrer, acho que todo bom assunto é bom quando a gente inicia, né? Como diz assim, até uma brincadeira, né? Do início mesmo, né? Tudo que é bom tem que começar bem do início ali. Vou passar por esse tema de uma forma histórica, cronológica, né? A gente vai conversando primeiro a respeito do Antigo Testamento, depois vamos avançar até o Novo Testamento. E na outra aula a gente vai trazer o que aconteceu pós-Bíblia, né? O que vieram depois e como o assunto se desenvolveu na esfera teológica e com várias visões conflitantes sobre esse assunto, tá bom? Olá, Luciana, seja bem-vinda. Então, vamos fazer uma oração aí. Então, a gente já inicia, tá bom? Feche seus olhos, pedir a Deus aqui por esse tempo. Grande Deus, obrigado. Obrigado primeiramente porque o Senhor se fez conhecer, o Senhor se revelou aos homens, Pai, se apresentou aos homens e nessa revelação o Senhor deu a Tua palavra para que a gente possa caminhar em terreno seguro. Num terreno, Senhor Deus, que não tem dubiedade, Pai, não tem relativismo. No mundo de relativismo, o Senhor nos deu algo absoluto, uma coisa firme, onde nós podemos nos apegar. A Tua palavra é a verdade, o Senhor é a verdade. E como o Senhor disse, Pai, a verdade é uma pessoa, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por caminharmos no Senhor, Pai, na Tua palavra. E guias-nos aqui, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado, que possamos reverenciar o Senhor, podemos Te adorar, Te louvar e andar, Senhor Deus, contigo de mão dada através da Tua palavra. Nos ajude nessa comunhão no dia de hoje, abençoe as nossas mentes, amplie, Senhor Deus, o nosso louvor ao Senhor, como o Senhor fez com vários salmistas, com o apóstolo Paulo, ao ver, Senhor Deus, aquilo que Te agrada, possamos Te glorificar como irmãos, como igreja, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, graças a Deus. O Vitão também aí. Vitão, legal seu vídeo lá, hein, cara, falando da aula também. Bacana lá, ficou legal. Vi lá no grupo. Show. Lá. Bacana. Fazendo marketing aí pro pessoal chegar. É isso aí. É isso aí. Vamos lá, ó. Primeiramente, eu coloquei aqui, antes de eu partir para a definição do assunto, né, eu vou caminhar aqui com vocês. Eu gosto muito desse versículo, né, daquela passagem onde Pedro, depois de ver o milagre de Jesus Cristo, né, que está aí para vocês aí, depois que ele viu o milagre de Jesus Cristo, eu acho de uma atitude humana mesmo diante do Senhor, que ele pede para o Senhor se afastar dele, né? E a base do pedido de Jesus, né, de Pedro para Jesus, né, Pedro, o pescador, conhecendo Jesus ali naquele primeiro momento, vendo o milagre, né, os peixes sendo trazidos para dentro do barco, ele vendo que era uma coisa extraordinária, porque ele tinha passado tanto tempo ali sem pescar, quando puxa aquele peixe lá, quase que se arrebentando, pessoas vêm para ajudar, ele diz, afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador, né? Eu acho eu me emociono muitas vezes quando eu vejo essa passagem, porque ela me choca, mas eu acredito que está muito dessa humanidade que Pedro, ali naquele primeiro momento, como intenso que ele é na Bíblia, ele reconhece que tem algo extraordinário, tem um ser extraordinário perto dele, e ele percebe algo sobrenatural, né, que está ali do lado dele, alguém diferente, e ele fala, eu não sou nem digno de estar no mesmo lugar que o Senhor, pelo amor de Deus, se afasta de mim, eu sou um homem pecador, né? Eu acho que é um belo reconhecimento, eu acredito que muitas vezes falta isso, né? A gente precisa cada vez voltar ali um pouquinho em Pedro, para reconhecer a distância que nós estamos de Deus, né? Boa parte da doutrina que nós vamos falar agora envolve muito disso, né? De a gente reconhecer esse Deus que é poderoso, que é soberano, que é bom, que é justo, que não faz nada injusto, né? Que é todo bondoso, e no máximo que a gente pode pedir para ele é, Senhor, né, eu sou homem pecador, se afasta de mim, né? E graças a Deus ele tem nos atraído em vez de mandar embora, foi exatamente o que ele fez com Pedro ali, né? Eu acho muito linda, eu só queria introduzir com essa parte, tá bom? Vamos lá. Fiquem à vontade, tá? A aula participativa total, fiquem à vontade para parar, para questionar, para a gente trocar ideia, para a gente conversar sobre isso. Como eu falei aqui para vocês, primeiro eu vou estar definindo o termo, né? O termo eleição. O nosso tema aqui hoje a gente vai falar sobre eleição.
né? Tem até uma proposta lá da aula, né? Eu não sei se, como o Davi passou da última vez, ele falou lá quando e por que, né? Deus escolhe, né? Nos escolheu, escolhe a nós, né? Então eu queria primeiramente definir o tema aqui, eleição, tá bom? A palavra eleição, como ela aparece na Bíblia, tá bom? Eu trouxe duas definições, uma de um dicionário bíblico, né, que é da Vida Nova, esse dicionário, e depois aqui também de um dicionário, né, do Google aí, que a gente possa ter, né, todo um acesso aí para a gente tirar nessas duas palavras aí o significado delas, tá? Eleição no dicionário bíblico, ele vai falar tanto da escolha, né, que é Deus que escolhe, tanto individualmente, que é essa forma que o dicionário ele tratou o significado da palavra eleição na Bíblia, com o que a gente vai falar aqui hoje, tanto de indivíduos como de grupo, tá? E a gente vai ver que depois, ao longo da história, isso também é bastante debatido, se Deus vê a eleição de forma de como grupo, como nação, ou como indivíduos também, tá? Então, ele tem um propósito nessa eleição, né? No dicionário aqui também fala de propósito, né? Um propósito e um destino, né? Na sua própria determinação dessa escolha. Então, quando Deus escolhe, ele não escolhe a esmo, ele não faz nada a esmo, ele sempre faz com um propósito. Se tem uma coisa que a gente aprende a falar nos primeiros beabá cristão, né? É que Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Então, é algo que a gente consegue entender aí mais facilmente, que tudo que Deus faz, toda atitude de Deus tem um propósito. Então, se tem um propósito, ele colocou ali que também tem um destino e uma própria determinação. Já no dicionário do Google, né, se você colocar lá para a palavra eleição, ele está falando exatamente daquilo que se trata, talvez aqui em outros pontos, né, não tão teológicos ali como o dicionário bíblico, mas ele fala de alguém para ocupar um cargo, de uma escolha, que também envolve muito disso que nós vamos falar hoje, né, um posto para desempenhar uma determinada função. E aí ele liga também ali um pouquinho com a eleição do dicionário bíblico, porque ele também fala que tem alguma coisa, tem que ter, você elege alguém, né, para desempenhar uma função, né? Então, é uma escolha preferencial, uma primazia, uma predileção, né? Então, quando você só escolhe ou elege de acordo com aquilo que você entende que atingir os critérios, quando a gente fala de coisas humanas, né? Atingir uns certos critérios e a gente faz isso. Já com Deus, né, a gente já tem que ver com uma perspectiva diferente, tá bom? Então, ainda aqui, ó, para ver que a gente tomou um pouquinho de cuidado, né, com a palavra eleição, esse material depois eu disponibilizo para vocês também, tá? Como a palavra aparece no Antigo Testamento, está muito pequeno para vocês, não sei se vocês vão precisar ampliar alguma coisa, né? É que eu estou numa tela maior, eu não sei se ficou muito pequenininho, tá? Mas depois eu disponibilizo o material, mas aqui como a palavra eleição aparece tanto no original, né, no hebraico ali, e também na LXX. Esse LXX aí no número romano, ele quer falar do 70 lá, a tradução do Antigo Testamento para o grego, tá bom? Então, assim, ele aparece como bar, né, no Antigo Testamento, a palavra eleição, que dá a ideia de selecionar deliberadamente alguém ou alguma coisa. Então, não é só pessoas, mas também pode ser usada essa palavrinha, né, quando ela aparece como bar, que pode ser alguém ou alguma coisa. E aqui eu coloquei algumas passagens, que pode falar de esposas, pedras, local de refúgio, tá? Então pode escolher um lugar de refúgio, escolha, os filhos de Deus escolheram mulheres para se casar, Davi escolheu as pedras ali para colocar na funda, então tem a palavra escolha que ela pode aparecer dessa forma. Não vou pronunciar, tá? Para não ficar passando vergonha aqui para os mestres que estão aí, mas está aqui a palavrinha no hebraico, né? Mas aqui na segunda, né? LXX no grego, fala de selecionar alguém para si mesmo, né? Ou também aquela escolha que você toma, escolham hoje entre o bem e o mal, escolha entre a vida e a morte, né? Está ali também a parte da escolha, né? Escolha entre essas opções aqui. A terceira, né, que aparece aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, né, Airi, ou Mai, né, não sei se assim pronuncia, aí fala da escolha de Deus, Deuteronômio 26:18. E depois Iada, o último aqui do Antigo Testamento, como aparece, é conhecer no sentido de afeição, que também é usado até em Gênesis, né, e Adão conheceu Eva, né, aquela palavra conheceu, pode ser em relação a sexo, ou também
E aí é na eleição divina, também quando Deus está falando que está escolhendo alguém de forma eletiva, de forma sobrenatural, de forma graciosa, também pode ser usado esse termo aqui no original, tá? E algumas passagens aqui que vai usar essa palavrinha. No Novo Testamento tem essas 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 palavras aqui no grego, né? Outra já está ligada aqui no grego mais antigo, né, da LXX, que é a escolha de Deus, eleitos, escolhidos, eleição e conhecer com antecedência. É dessa forma que o termo aqui é usado na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Beleza? É só para falar que essas palavras, né, no original, ela tem cada um o seu peso e está sendo considerada aqui para os textos que a gente selecionou. Belezinha? Vamos embora na história? Vou começar aqui, então, com a eleição no Antigo Testamento. Qualquer coisa, como eu falei, hein? Fique à vontade. A samba, que é o número 3469. Eu não sabia que a samba estava por aí. Agora eu estou vendo ela com o videozinho aberto. Legal. Vamos lá. Eleição no Antigo Testamento. Eu coloquei uma coisa subjetiva aqui, né, que não fala exatamente de eleição divina, como a gente quer falar, e a gente vai discorrendo aqui. Eu vou entrar no termo propriamente dito, mas eu vou mostrar como a Bíblia vem falando para que a gente curta o mesmo ritmo como a Bíblia vai apresentando, tá? Para não entrar já com as leituras teológicas que saíram, mas como que a Bíblia vai apresentando este tema? Como que a gente pode olhar e ler no ritmo bíblico, tá? Uma história conhecida, né? E aí tem uma coisa aqui interessante para a gente destacar, destaquei aí no texto, que fala que Abel, por sua vez, né, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Essa foi a atitude de Deus para Abel. Ao passo, né, ao contrário, né, de outra forma, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Né? Você vê que Deus não está falando só apenas da oferta, mas também da pessoa. Você viu ali? Que de Abel e de sua oferta, e ao passo que de Caim e de sua oferta. Né? Tanto o agrado de Deus de Abel, quanto o desagrado de Deus de Caim. E aí, Caim não gostou, né, que Deus se agradou de Abel, e qual que foi a atitude de Caim? Irou-se. Não gostou que Deus se agrade de alguma coisa. Né? A atitude de Caim, muitas vezes, é uma atitude que a gente tem quando Deus, soberanamente, escolhe, se agrada de alguma coisa, e não é daquilo que a gente faz ou de alguma coisa que a gente quer que ele se agrade, né? Ele se agradou de Abel e de sua oferta, mas não se agradou de Caim e de sua oferta, e aí fez com que Caim se irasse, tá bom? Aqui já apresenta um pouquinho uma atitude do Senhor em relação a alguma coisa. Deus é sábio, é soberano, e ele pode se agradar, e tem coisas que ele se agrada e coisas que ele não se agrada. Né? A gente consegue ver também sobre vários aspectos da nossa vida, que a gente sabe que tem algumas coisas que agradam ao Senhor, que a gente faz, e coisas que não se agradam, tá bom? Aqui está apresentando um pouquinho aqui, em forma de história, né, na vida de Caim e Abel, beleza? Eu vou colocar, e aí eu quero que vocês acompanhem comigo, uma linhagem, que eu chamei de linhagem eleita, porque o nosso assunto aqui é eleição, né? A Bíblia não tem uma só linhagem, mas tem uma linhagem, né, que a Bíblia ela seleciona para contar. Alguém sabe dos filhos de Caim, o que aconteceu com eles nos primeiros momentos, nos primeiros filhos de Caim? Alguém tem alguma coisa para citar dos filhos de Caim? Lembra alguma coisa deles? Você está falando dos 3 principais, né? O Sam, Cã e Jafé, basicamente? Esses daí de Noé, depois eu vou falar, mas Não, de Caim. Caim. Desculpa. Tá. De Caim mesmo. Viajei. Enos, né? Eu não lembro. Acho que é Enos. Tem uns nomes bem esquisitos lá. Tá os nomes aqui, nem vi. Não, eu não coloquei aqui, não. Isso aqui é a linhagem eleita. Se eu não me engano, o primeiro filho de Caim foi Enoque, mas não o Enoque que caminhou com Deus, o outro Enoque. O outro Enoque que fundou uma cidade lá, né? Ó, dos filhos de Caim, vem muita coisa interessante, né? Dos filhos de Caim, o que a Bíblia fala sobre os filhos de Caim logo de começo, e acho que ajuda a nossa relação com as coisas de pessoas. E ali já pode ter uma leitura de eleição, alguma coisa, é que os filhos de Caim
Eles fizeram a pecuária, fizeram a indústria praticamente, mexeram com ferro, mexeram com pecuária e mexeram com a união de sociedade, pessoas convivendo junto, né? Já começando o início da sociedade. Veio muita coisa do trabalho, e assim, exponencial pelos filhos de Caim. Só que a Bíblia não se concentra para contar a história deles, né? As gerações deles, né, elas não contam da forma com que conta essa linhagem que eu estou contando aqui para vocês, né? Lógico que vai contar ali, e quando conta, você vai sempre sentir um tom negativo. Por exemplo, alguém lembra de Lameque, que é um dos filhos de Caim? Lameque foi o primeiro homem, que é filho de Caim, a ter mais de uma mulher, né? Até então, a monogamia era o padrão, era a forma que se vivia. Lameque é o primeiro homem a apresentar com-se duas mulheres, que ele toma uma outra mulher para si, e ele é tão vingativo, ele é tão raivoso, ele é tão problemático que ele fala mal, assim, né? ele é do mal. O cara é do mal, que ele falou assim, ó, se fizerem mal para Caim, será ligado 7 vezes, mas quem fizer mal para Lameque, será 70 vezes 7. A ira do cara era meio problemática, né? Então, a linha, quando você vai ler a Bíblia ali nos primeiros versículos, depois dos filhos de Caim, você tem essa conotação que vai falar a respeito dos filhos de Caim. Agora, dos filhos, teoricamente, Abel não deixou, né? Abel não deixou descendentes, mas olha o que aconteceu. O que eu fiz aqui na tela que vocês estão vendo? Eu coloquei a linhagem que a Bíblia vai dar destaque, né? Tem todo um porquê, né? Todo um panorama teológico. Eu vou ter me concentrar, além de todas as coisas que tem aqui, tem bastante coisa que a gente pode ver com genealogia, mas uma das coisas que eu vou me concentrar aqui é sobre o nosso tema, que é a eleição. Esse é o nosso tema de hoje, então vou falar sobre eleição. Essa linhagem você vai ver tanto em Gênesis 5 quanto a 1 Coríntios 1, tá bom? Então, aqui a gente já vê Adão, eu coloquei Adão e Abel porque Abel não teve filhos, ele foi assassinado pelo Caim. Só que aí tem o próximo filho que surge, né, que Eva tem, é Sete, né? O nome é Sete. E aí diz que pôs o nome de Sete porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Parece que alguma coisa ficou faltando, né? Abel ficou sem descendência e aí ela vem e coloca em lugar de Abel que Caim matou. Né? Ela não nega, né? A verdade aqui nua e crua, né? Não fica tentando esconder. E Sete, a Sete, daí, a partir de Sete, acontece alguma coisa. Daí se começou, porque tinha parado, ninguém estava tocando mais no assunto, o que tinha acontecido? Porque se começou a invocar o nome do Senhor, né? Em Gênesis 4, 25, 26. Essa conotação positiva, essa conotação de ligação com o Senhor começa nessa linhagem que está sendo contada pela Bíblia. Ela começa a ser contada dessa forma positiva em relação a Deus, né? A partir de Sete. Vem Enos, vem Cainã, Malalael, né? Aqueles nomes que nem a Rosângela estava falando hoje, se você quiser encontrar, né, Rô? Alguns nomes na Bíblia para batizar filho, tem um monte aí. Malael, Jared, e aí a gente vai dar um destaque, né? Tem sempre alguém ali que dá um destaque. E aí Enoque, né? Que nem o Cláudio falou, teve um outro filho lá, mas esse Enoque, olha que diferente, não é o mesmo Enoque. Até quando alguém vai fazer a emissão de Enoque, fala assim, mas esse Enoque é aquele que andou com Deus. Né? Novamente, uma conotação positiva, uma leitura da genealogia lá, que ele não deixa passar sem uma informação ali. Novamente, ó, Sete tem uma ligação de invocar o Senhor, e Enoque tem uma ligação de que andar com o Senhor. Andou com o Senhor, andou Enoque com o Senhor, com Deus. E andou Enoque com Deus e já não era, porque eu estou reduzindo aqui o versículo, tá? E não era, porque Deus tomou para si, né? Não vamos entrar nesses termos aqui que é tomar para si, né? Mas tomou para si, a comunhão ficou plena aqui, vamos dizer, né? Vou tentar resumir dessa forma. Está em Gênesis 5, 22. Isso dessa linhagem de Sete, tá bom? Matusalém, que é um dos caras, né, mais velhos, e aí vem Lameque, que é o pai de Noé. Né? Lameque é o pai de Noé. Eu só coloquei a idade com que cada um morreu aí, só para a gente não passar. E aqui uma figura de Enoque, né, sendo tomado. Vamos seguir aqui, porque a gente agora vai se concentrar em Noé. Tudo bem até aqui? Podemos seguir? Está vendo que eu fiz uma divisão da leitura de linhagem de Caim, que eu não estou citando aqui, e estou indo junto com a Bíblia, porque ela vai dar ênfase para essa linhagem. Ok? Tudo bem? Beleza? Qualquer coisa é só falar aí, tá bom?
Depois de Lameque, vem essa frase aqui, ó. Aí nós já estamos em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, que fala que Noé achou graça diante do Senhor. Tá? Vai ter um outro destaque. Então, Noé é da linhagem de Sete. Vem dessa linhagem a qual a Bíblia está dando um destaque. Que a Bíblia está falando que está vindo homens piedosos, que estão andando com Deus, que estão invocando o nome do Senhor e que estão achando graça diante do Senhor. O que pode nos confundir aqui em Noé, e que tem muito a ver com o nosso assunto, é imaginar que a leitura, novamente, porque graça é um termo que a gente lida demais no Novo Testamento, mas de vez em quando, numa leitura rápida, pode passar desapercebido no Antigo, é que, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Pode dar uma conotação de mérito, né? Noé estava legal, Noé era diferentão de todo mundo lá, ele é até elogiado na Bíblia, né? Mas a palavra graça para nós não é desconhecida, né? Ela não é uma palavra que nos dá uma conotação de tipo, a pessoa é fora da curva, né? A pessoa é muito boa com Deus, por isso que falou que ele achou graça, porque ele fez bastante coisa para chamar a atenção do Senhor. Graça significa o quê? Agora, já em termos evangélicos, né, que a gente tá falando de Antigo Testamento, mas em termos evangélicos, o que graça significa? Quem pode nos ajudar? Favor imerecido. Amém. Então, Noé teve, aos olhos do Senhor, um favor que ele não merecia, né? Noé teve isso diante do Senhor. Deus deu um favor a ele que ele não merecia. E aí, para enfatizar até aqui, e para deixar cada vez mais os pontos, né, o pingo no i, de Gênesis 5 até 6.8, ele vai estar constituído de duas partes, né? A primeira, de 5.1, né, capítulo 5 de Gênesis, do versículo 1 ao 32, relaciona 10 gerações de Adão por meio do seu filho Sete até Noé. A linhagem escolhida em Gênesis. Essa é a linhagem escolhida em Gênesis, né? A única linhagem que sobreviveu também ao dilúvio. A linhagem de Caim não sobreviveu. Certo? A linhagem de Sete foi a única que sobreviveu ao dilúvio. Noé, junto com os seus, com sua família, entrou na arca. Os outros sobreviveram? Linhagem de Caim sobreviveu? Não. A linhagem de Caim não sobreviveu, né? Ela dá o dilúvio, consome toda a geração, né? Todas as carnes, né? E fala que a Bíblia enfatiza que Noé chama os seus, né? É isso que a Bíblia enfatiza para entrar dentro da arca. A segunda, ela vai falar do 6.1, né, do capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8, ela vai se concentrar nos piores aspectos da raça humana, que veio e desencadeou o dilúvio, que ali está no finalzinho, que é os filhos de Deus, né, chama de filhos de Deus, também não vamos entrar nesse termo, se eram anjos, se eram homens, se eram gigantes, quem que eram esses caras, né, que os filhos de Deus se seduzem por causa das mulheres e se relacionam com elas, né? É isso que vai falando lá. E aí o versículo vai seguir nessa linha que vem o dilúvio após esses efeitos. Aí Deus pede para Noé, né, construir a arca, ele constrói e chama os seus para entrar dentro da arca, tá bom? Juntamente com a criação, né, com o casal de criação. Ok até aqui? Passando por Noé? De todas as famílias da terra, de todas as pessoas que já existiam na terra, uma só entrou dentro da arca, tá bom? Houve aqui uma seleção, uma eleição. E Noé achou graça diante do Senhor. Tá? De todas as famílias que era para entrar da arca, poderiam entrar todas? Por que não entrou 10? Por que não entrou 15? Ou 2? Né? Ou 5? Por que uma só? Né? Por que só uma daqui? Vamos seguir aqui. Aí Noé, foi o que o Davi estava colocando aqui sobre os 3 filhos de Noé. Aqui a genealogia, novamente, de Noé, tá? Estamos caminhando junto com a Bíblia. A Bíblia está contando para nós aqui, a intenção é essa mesmo, tá? Vamos junto com o que a Bíblia vai apresentando, para que a gente não pule etapas, porque geralmente as grandes discussões acontecem porque a gente pula a etapa da Bíblia. Os filhos de Noé. Quem que Noé gerou pós-dilúvio? 3 filhos, Sem, Cã e Jefé. Em qual dessas linhas a Bíblia vai se concentrar? Novamente, falando de genealogia, de história, de propósito. Lembra de eleição que a gente ia falar de propósito, de seleção,
de escolha de Deus, com um propósito, com um destino? Desses três filhos que está aqui, Sam, Cão, né? Cão, né? E Jefé, a linha que será agora contada na Bíblia é a linha de Sem, tá bom? Porque se você for pegar aqui, ó, filho por filho, não dá para a gente passar aqui, né? Você vai bater no olho, o material vai para vocês, você vai encontrar alguns nomes que vão ter um maior destaque, tá aqui no finalzinho, que é Naor, Terá, que é o pai de Abraão, Naor e Arã, né? E desses três aqui, dos filhos de Terá, quem Deus escolhe? Qual é a linhagem, a genealogia que agora vai ser contada? Né? Abraão. Não foi contada a história de Naor. O que aconteceu com Naor e com os filhos de Naor? Qual destaque? Quem já pregou sobre os filhos de Naor? Ou vai estudar sobre os filhos de Naor? Né? Sobre Arã, Ló, que aparece um pouquinho na Bíblia. Ele aparece em sentidos positivos ou negativos, Ló? Né? Como que ele é lembrado por nós? Eu já vi o Giovanni falando negativo. Beleza. Então vamos para Abraão. Olha que interessante. De toda essa rapaziada aqui, vamos ver em qual a Bíblia se concentra. Abraão, que aí gera Isaac. Abraão é o pai da fé. Vai se concentrar em Ismael, a história bíblica? Não. Vai se concentrar em Isaac. Né? E aí de Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó. E a Bíblia vai se concentrar novamente em alguém, que é Jacó. E Deus deixa isso solto, uma ponta solta, para a gente ficar em dúvida por que ele não foi para o outro lado, por que ele não pegou o filho de Cão, por que ele não pegou o filho de Jessé. Será que Deus deixa na dúvida para a gente ficar aqui tentando adivinhar por que Deus contou essa história, para cada um dar a sua versão? Ou Deus dá a versão certa, que é a dele? A versão de Deus está aqui, ó, que de Jacó veio, ele se torna Israel, né? O nome dele é trocado, ele se torna Israel, e que vem os israelitas. E aí Deus, não vou nem usar o Novo Testamento, que a gente está no Antigo, né? Malaquias, se você quiser acompanhar, marcar aí também, né? Malaquias 1, do versículo 2 ao versículo 3. Olha Deus respondendo. Não foi Esaú irmão de Jacó? Foi, né? Tá aqui, né? Esaú é irmão de Jacó, tá aqui, ó, veio do mesmo pai. Disse o Senhor, quem está dizendo é o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Sabe o que a palavra aborreci significa? Alguém tem outra tradução para aborreci? Conhece outro termo? Ou alguém está com a Bíblia aberta aí que pode dar uma outra versão de aborreci? Odiei. Já ouviram falar que Deus não odeia? Não sei se alguém já passou assim, né? Porém, odiei a Esaú. Fica mais forte, não fica não? Aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Pesado, não é? É bem pesado o que aconteceu aqui com os edomitas para Esaú, não é? Deus tem medo de falar isso? Não. Muitas vezes a gente começa a justificar Deus porque a gente não gosta que Deus fale algumas coisas. Né? A gente gostaria que Deus não falasse algumas coisas, mas Deus não está aqui para ser defendido. Tem alguém que até que disse, né, um teólogo disse, falou assim, ó, Deus, a palavra de Deus, né, ele falou como a palavra de Deus é um leão, só abra a jaula, né, só solte a jaula, deixa que ela se defenda sozinha. Né? Então aqui está uma palavra forte. Eu amei a Jacó, mas odiei, eu aborreci Esaú. E quem já leu a Bíblia do Novo Testamento sabe que esse versículo vai aparecer lá na frente de novo, né? Para que não deixasse que alguém ficou com vergonha do Senhor e das palavras do Senhor e não colocou na Bíblia de novo. Ela vai aparecer lá em Romanos, novamente, essa palavra aqui. Tá bom? Vamos seguir aqui na linha de Abraão? Tudo bem até aqui? Beleza, qualquer coisa fiquem à vontade, tá? Show. Vamos para Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, esse é o primeiro versículo, primeiro capítulo, em qual, depois de falar do nascimento de Abraão, que é no capítulo 11, que está no finalzinho do capítulo 11, vai apresentar o nascimento de Abraão, desse pai, dessa genealogia que a gente acabou de falar, vai falar que tem esse cara aqui, Abraão, e já começa assim a falar com Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, no meio da parentela e de tua casa, de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei.
E te farei, ou Deus vai fazer dele, né? Não é Abraão assim mesmo, né? E te farei uma grande nação, e te abençoarei, né? Vem tudo do Senhor, não vem nada de Abraão, né? E te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma benção, né? Tudo aqui é efeito do Senhor. É eu que estou fazendo isso por você, tá? Abraão, só para ficar claro aqui, sou eu que vou fazer por você. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, isso é muito importante, né? Porque é uma aliança que Deus está fazendo. Abraão é muito importante para toda a Bíblia, né? Para a história da aliança, do pacto que Deus está fazendo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para a gente seguir aqui, eu queria fazer essa pergunta aí. Qual foi o critério da escolha de Abraão? Qual foi o critério? Ou os critérios, não sei, né? Por que Abraão? Por que ele? Não teve critério, Douglas. Amém. Eu acho que o critério foi a vontade soberana de Deus. Amém. Ah, que bom. Tranquilo. É isso mesmo, né? Qual foi o critério? Cara, não tem critério. Eu coloquei essa foto aqui porque Abraão, se você for buscar lá um pouquinho do significado do nome dele, é pai elevado, pai das estrelas, ou aquele que olha para cima, olha para as estrelas, né? Ele pode ter até uma conotação, e aí é mais difícil da etimologia, né? Coisa antiga assim, tem muito, mas tem gente boa até comentando sobre isso, que pode ser um astrólogo, ou um cara místico, né? Um cara que olhava para as estrelas, que né, buscava nos astros ali alguma resposta. O cara não tinha absolutamente nada. A gente tem, de vez em quando, a história de Abraão é linda depois que Deus entra na história de Abraão. Depois que Deus entra na história de Abraão, ele falou: você sai da sua terra, eu vou te fazer, vou te mostrar a terra, vou fazer você uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer. Ou seja, quando Deus entra na vida de Abraão, Abraão se torna alguém. Antes disso, Abraão realmente não é ninguém, não tem nenhum critério. Por que não Naor? Por que não Terá? Por que não outra pessoa? Por que tem que ser Abraão? Porque não tem nenhum critério, vontade soberana de Deus e pela graça dele. Você pode buscar a Bíblia 50 mil vezes, vai de Gênesis, desde o começo você fala, eu perdi a história aqui, por que Abraão? Não tem nada mesmo, você não vai encontrar absolutamente nada, a não ser a graça soberana de Deus ali. Mas vamos seguir nessa linhagem, conforme a Bíblia nos conta. Ela vem contando Isaac, Jacó, a gente viu ali os israelitas e tal, e aqui eu estou colocando alguém nesse meio, tá? Nessa história, nesse meio aí. A linhagem que vai contando, e uma das linhagens, depois do pacto ali com Davi, uma das maiores linhagens que acontece, né? E até é o tema para a messianidade de Jesus, porque ele é messiânico, é da tribo de Levi, tá bom? Tem que vir de Davi, né? Então tá aqui, ó. E darei uma tribo ao seu filho, para que o meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém. Quem está garantindo isso é Deus. Lâmpada diante de mim é alguém que tema o meu nome. Lembra que a gente veio agora, desde Sete, passando por Enoque, por algumas pessoas numa linhagem que temem ao Senhor, que estão ligadas ao Senhor, que estão diante do Senhor. Aqui Deus também faz o mesmo eco dessa linhagem que a gente está vendo aqui agora, e ele passa lá em 1 Reis 11:36, falando que sempre na linhagem de Davi haverá uma lâmpada que esteja diante dele. Cidade que separei afetuosamente para ali estabelecer meu nome, tá bom? Então, uma promessa novamente de Deus, um controle, uma soberania de Deus para garantir linhagem. Como que eu vou garantir que meus netos servirão a Deus? Como pode isso? Quem pode garantir que seus netos dos netos, depois que você morrer, vai servir a Deus? Quem é que consegue fazer esse tipo de coisa? Né? Seu ensino é tão forte que você pode garantir que seu filho hoje é convertido, né? Que os seus parentes são convertidos. Quem consegue fazer com que sempre tenha uma lâmpada na tua casa que esteja diante do Senhor? A não ser o próprio Deus soberanamente, né? E graciosamente. Vamos passar por Davi aqui, ó, Salmo 65:4. Esses versículos falam de eleição diretamente, tá? Alguém pode abrir aqui os outros? Eu vou ler o primeiro enquanto, por favor, só para ter um pouco mais de dinâmico também, né? Que senão eu só fico falando. Mas aí abram, por favor, 1, 2, 3, 4 pessoas, abram o Salmo 78, está aqui na tela, eu vou ler só o primeiro, tá? Para dar tempo aí para abrir. Eu vou ler aqui o 65:4, e quem puder ler os outros, por favor, são versículos curtos aí para a gente ter a fala de vocês aqui também, tá bom?
Um escolhe o primeiro aí, o outro já vai escolhendo o último. Vamos lá, vou ler o primeiro, Davi, tá? Bem-aventurado aquele a quem escolhes, e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Bem-aventurado é feliz. Feliz o homem, feliz aquele a quem escolhes. Ele está falando para quem? A quem Deus escolhe. Deus, como é feliz essa pessoa a quem o Senhor escolhe. Quem está escolhendo é Deus aqui. Olha que interessante, a gente sempre fala de escolhas, mas quem escolhe aqui, né, em Davi, é Deus. E aproxima de ti. Deus não só escolhe, como ele faz também essa pessoa se aproximar. Salmos é cântico, de vez em quando você tirar doutrinas de Salmos, é um pouco mais complicado, mas aqui ele está cantando algo que era normal. Vamos cantar isso na igreja? Vamos cantar sobre eleição na igreja? É como se fosse assim. Vamos cantar sobre eleição? Vamos começar a cantar sobre eleição. Era normal, tinha no saltério, eles cantavam. Alguém pode ler o outro aí? De Asaf? Também rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Ao contrário, escolheu a tribo de Judá e o monte Sião, ao qual amou. Construiu o seu santuário com as alturas, como a terra o firmou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. Uau! Deixa eu só fazer um parênteses aí com o que da Rô que leu. Você viu que o que ele faz aqui é dar até um contraponto. Eu escolhi na tenda de José, elegi a tribo de Judá, e eu vou construir alguma coisa durável até o céu. Você lembra o que falou aqui anteriormente para outra linhagem? Para a linhagem de Esaú? Eu fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais. Olha o contraste entre Jacó e as outras. Olha como é terrível essa e como é bendita a outra, né? A de José, tribo de Efraim, de Judá aqui. Beleza. Alguém pode ler 1 Reis 8:53? Quem abriu? Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Então, Salomão falava sobre isso, e ele estava citando que Deus tinha feito isso também, e tinha falado isso através de Moisés. Deus não escondeu essas escolhas dele, e deixou muito clara a Salomão, que estava orando sobre isso. Então, orar sobre o tema eleição, o Senhor, dentre todos os povos, escolheu como tua herança, né, e como falaste por meio do teu servo Moisés. Ok? Vamos para Elias, então, 1 Reis 19:18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Maravilha. Aqui, ó, a palavra que aparece na minha é conservei. Eu não sei se para você... como está a sua, Sadal? Desculpa, você leu agora? A minha está conservei, a sua está conservei também ou não? Fiz sobrar. Fiz sobrar. Eu fiz. Eu reservei. É uma ação de Deus. Que 7.000 joelhos não se dobrassem a Baal. E não se dobraram pela graça do Senhor, por uma intervenção divina do Senhor, porque o Senhor guardou aquele joelho para não se dobrar e não beijar em Baal, um deus da antiguidade, ali no meio dos outros povos que estavam ao redor. Por que não foi 8.000? Por que não foi 10.000? Por que 7.000? O Senhor não é que nem nós, que a gente dá número aproximado, né? A gente tenta arriscar, né? Estamos falando de um ser soberano, né? Estamos falando de alguém que tem total controle sobre todas as coisas. Um número exato, um número correto, um número verdadeiro, né? Porque não há nada, nem sombra de variação no Senhor, não tem nada de errado no Senhor, e ele fala que guarda 7.000 joelhos. Quando uma pessoa não se dobra a outro Deus, quando uma pessoa não vai por outro caminho, ele falou, eu guardei esses joelhos, eu guardo esse caminho, sou eu que faço isso daqui. Né? Porque se vocês lembram do contexto, Elias estava se achando o último bolacha do pacote, né? Elias nesse momento está falando, só eu sobrei dos profetas do Senhor, só eu faço isso e aquilo. Deus fala assim, calma aí, abaixa um pouquinho a bola aí, Elias, que tem mais 7.000 aí que eu também guardei, como eu guardei você, eu também guardei mais 7.000 aí. Deus fala para ele ficar calmo, né? Que Deus tem um controle sobre o povo ali de Israel. Isaías, quem abriu Isaías aí, por favor, Isaías 41, 8 e 9. Mas tu... Pode ler, Vanessa. Desculpa. Imagina.
deixa eu ver aqui, até me perdi aqui. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu o chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não rejeitei. Amém. Ele fica muito claro, né? Rejeição, eleição. Eu escolhi, eu te elegi, né? E eu não te rejeitei. Então, a palavra começa a ser normal aí, ó, nos profetas também, na boca dos profetas, tá? Isaías aí falando. Beleza. Para a gente dar ir até certo ponto aqui no Antigo Testamento, tem muita coisa, eu estou colocando aí um resumo para a gente passar para o Novo Testamento, para a gente já ir caminhando novamente pela palavra, agora pelo Antigo Testamento, mas finalizando aqui uma ideia, e esse é um conceito que Paulo vai trabalhar lá em Romanos também, que essa ideia de eleição não é estranha de forma nenhuma para o povo de Israel. Isso jamais foi debatido lá. Ninguém tinha, vamos parar, por que Deus não elegeu as outras tribos? Não vamos parar para conversar por que Deus não escolheu Cão, porque ele não escreveu Jafé, por que ele não escolheu Esaú, né? Eles não têm esse paradoxo aí, ou essas inclinações para questionar o soberano. Tanto é que eles tinham isso como um prazer, como um motivo de louvor. O povo israelita via a eleição soberana de Deus, ou graciosa, como vocês me ajudaram aqui também, como um motivo de louvor. Nunca foi motivo de injustiça, nunca foi um motivo de olhar Deus com os olhos tortos, ou forçando a barra para dizer que o Senhor escolhe a Jacó e não escolhe Saul. Nunca foi questionado diante do povo de Israel, porque eles sentiam segurança, eles adoravam a Deus, salmodiavam o Senhor por causa disso, né? A quem o Senhor escolheste, né? Se não fosse o Senhor, quem seria Israel, né? Então, eles têm muito motivo, e é uma das bases também de esperança para o cativeiro, quando eles passavam também por aflição, porque eles eram os escolhidos do Senhor, o povo em qual Deus tinha um pacto, uma aliança. Então, se Deus me escolheu, se eu tive, né, essa eleição de Deus, Deus escolheu a Jacó, ele não rejeitou, então eu tenho esperança. Então passava esperança para eles. Tanto no Antigo, deixa eu só que tem uma ligação aqui para minha esposa, só um minutinho. Mo, sua mãe está ligando aqui. Desculpa aqui. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, foi motivo de destaque, tanto de destaque, né, tanta fé deles estava arraigada nessa eleição, e era muito forte isso daí, que foi tanto a ruína deles também, por causa da soberba. Porque uma das provas da eleição deles era crer no eleito de Deus. E eu não estou chamando ele de eleitos para Jesus de eleito para forçar, está em Lucas 9:35. Jesus Cristo é chamado de o eleito de Deus. Era essa para qual caminhava essa eleição de Israel. Os judeus, os hebreus, era para olhar para Jesus e ver que esse povo eleito tinha que crer no eleito no final, nesse Messias, nessa esperança. Essa é a comprovação do pacto que Deus estava fazendo com Israel, que era através do Messias que nós conhecemos, que é Jesus Cristo. Então, o povo deveria descansar, confiar nessa totalidade das promessas de Deus. E não só se exibir com o fato de, eu sou eleito, né? Os outros não são, azar de vocês. Eles tinham isso e eram para confiar isso e louvar a Deus por causa disso. Mas a eleição deles estava completa no Messias, tá? Isso é muito importante para a gente até já pular para o Novo Testamento. Essa seria a prova final, e Paulo falou que a prova final dos eleitos, para se conhecer os eleitos de Deus, era a confiança no Messias. Né? Que ele vai falar isso lá em Romanos 9, do 6 ao 8, que nem todo mundo que nasce em Israel é verdadeiramente israelita. Né? E ele está falando sobre esse tema de eleição. Né? Tem que confiar no Messias para provar que é eleito. Então, Deus não elegeu Israel também, e é uma das coisas que foi o problema deles, é quando alguém pensa que é eleito de Deus. E aqui para a gente não criar os mesmos problemas que o povo de Israel teve com esse tema, eles não achar que são eleitos de Deus por algum benefício neles. Ele não escolheu eles por força, por tamanho numérico, por nada. Alguém pode abrir para nós aí Deuteronômio 6, do versículo, né? Deuteronômio 7, do versículo 6 ao versículo 7. Por favor. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6 e 7. Vamos aí, quem tiver com um cafezinho do lado, pode tomar o café, tomar água, fica aí comigo.
Dorme não. 7:7, Douglas. É isso. O 6 também, por favor, Nubi. Deuteronômio 7, 6 e 7. Os dois versículos aí. Porque tu és povo santo para o Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que sejas o seu povo particular, dentre todos os que há sobre a terra. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois ereis menos numerosos do que qualquer outro povo. Vocês não... Tem várias coisas que Deus vai deixar claro que Israel não foi escolhido por algum benefício neles. Como vocês falaram, até o Cláudio comentou também, base da escolha de Deus é soberana e ela é graciosa. Quando o povo acha que foi eleito, você viu que Deus deixou muito claro? Você acha que só tinha vocês no mundo inteiro para escolher? Porque de vez em quando a gente lê a Bíblia, parece que só tem o povo de Israel no mundo, né? Não, de todas as raças, de todas as etnias, de todos os povos que existia, eu te escolhi, Israel. Ficou claro isso? Olha o privilégio que é isso. Mas não fique achando você que eu te escolhi porque vocês eram fortes, porque vocês eram numerosos. Uau, Israel é alguma coisa. Não, eu escolhi exatamente porque vocês não eram nada. E geralmente, muitas vezes, né, a Bíblia nos mostra que Deus também escolhe os doentes. Ele elege os doentes. Isso também está muito forte lá em 1 Coríntios, quando ele vai falar que ele escolheu aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Essa é muitas vezes a base da nossa eleição, é confundir aqueles que são, que acham que são alguma coisa, porque a gente não é absolutamente nada. Tem que ser no amor gracioso e soberano de Deus. Tá bom? Então tá bom. Aqui também tem Deuteronômio, depois vocês podem conferir os textos, que também foi com base na graça de Deus que ele escolheu o povo de Israel dentre todos os povos. Vamos avançar para o Novo, e aí a gente já está seguindo para terminar, tá? Vou terminar no Novo Testamento hoje, que a gente só vai andar na Bíblia. Aqui eu já estou colocando aqui, né, um texto, aqui já estou colocando aqui, é ótimo, um texto de Marcos 3, 13 e 16, onde Jesus vai citar a escolha, e aqui é só né, não é um propósito de eleição divina, mas também tem, né, um contexto aqui, mas porque tem Judas aqui no meio. Depois Jesus subiu ao monte, né, ele chamou aquele que ele desejava. Nós temos que ver esse Deus também que... A gente fala muito de decisão humana. O ser humano tomando boas decisões, a gente ora por isso, né, a gente canta sobre isso, a gente incentiva a tomada de decisão, mas quando Deus toma uma decisão, ou escolhe, ou faz alguma coisa, a gente tem geralmente problemas com isso. Pode falar aí, Davi. Cara, eu não sei se você vai chegar aí, não sei se é hoje, ou se na verdade é na próxima aula. Você falou lá do povo no Antigo Testamento, como eles viam, né, o fato de Deus tê-lo escolhido, né? Certo. Momentos de aflição e tal, e que não existia nenhum tipo de dúvida, questionamento, ou, sei lá, qualquer tipo de discussão sobre o fato de Deus tê-lo escolhido, né? Uhum. Talvez ali, uma expressão aí, pensando agora na história, né, do Antigo Testamento, uma história que talvez onde tenha acontecido mais essa, sabe, talvez esse questionamento tenha ocorrido ali com Jonas, talvez, né, que ele ficou ali meio ressabiado e começou a, né, ter toda aquela discussão. Mas, agora, a minha pergunta, cara, ela... desculpa se eu estiver queimando alguma etapa, e se você vai falar disso na próxima aula. Tá bom. Se eleição, ela implica salvação. Por quê? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque quando você voltou lá atrás, e aí, cara, minha cabeça explodiu, né? Quando você estava falando algumas coisas ali, eu comecei a pensar, porque quando você fala dos filhos lá da descendência de Caim, né? Uhum. E, na verdade, a história não continua por eles. Eu entendi, né? Você traçou a história, legal. Mas a história não continua com eles, e eles, inclusive, não sobreviveram ao dilúvio. Contudo, eles foram os ferreiros, os engenheiros, os que construíram pontes, os que dominavam uma série de ciências. Esses caras não sobreviveram. Sim, sim. Só que hoje a gente constrói pontes, somos ferreiros, somos tudo. Então, de uma certa forma, o legado daqueles caras foi muito bom. Passou para os filhos de Noé e que chegou até a gente hoje, certo? Mas eles não eram escolhidos. Então agora meu ponto
será que eles não eram escolhidos? Talvez eles eram escolhidos para aquela atividade, para aquele legado de hoje, fazer com que existissem engenheiros, ferreiros e tudo isso, e hoje nós temos. Sim. Então, na verdade, era uma eleição, só que não uma eleição que envolvia a salvação? Bom. Ou, de fato, não foi uma eleição, ou foi somente fruto da graça comum e ponto? Boa. Tem até um tema, né, Davi? Eu acho que o Davi está me fazendo pergunta que ele sabe a resposta, que ele é cheio dessas aí. Mas Não, cara, a eleição tem uma. Está provocando. Provocando. Tem uma coisa no Antigo Testamento, principalmente quando vai falar dos filhos de Caim, que é maravilhoso, que é uma coisa chamada mandato cultural, né? O mandato cultural, aquele mandato cultural que é para influenciar, né, que as coisas que acontecem lá também, muitas vezes tratada usando os filhos de Caim como uma ponte para isso, ou seja, culturalmente, para fazer cultura, para fazer... a gente, de vez em quando, ficou muito tempo dentro da igreja falando assim, só contrato o crente para pintar minha parede ou para fazer alguma coisa, eu quero fazer negócio com crente. Daí, depois de alguns anos da igreja, você descobre que nem sempre é bom fazer negócio com crente, e de vez em quando até as pessoas fogem de fazer negócios com crentes, né? Mas ali os filhos de Davi, de Caim, deixou essa ligação de mostrando como o Senhor, como a graça comum de Deus, ela age em todas as pessoas, mesmo não sendo essa geração eleita, e eu vou depois dividir esse ponto aqui sobre estar ligado à salvação ou não, que Deus trabalha graciosamente em toda a sua criação, e trabalhou graciosamente até através de pessoas perversas, como foi os filhos de Caim. Então tem muita gente boa aí fora que odeia o Senhor. Eu separei uns vídeos para depois, pessoas assim conhecidíssimas do nosso meio, que falam assim, mãe, já falei para você que eu não sou da igreja, fazendo piada mesmo, né? Não me leva para a igreja, ainda faz barulho de fazer barulho de Satanás. Tem gente que odeia, mas é muito bom naquilo que faz, né? Em vários outros tipos de coisas, que é o que aconteceu muitas vezes ali com a família de Caim. Agora, essa eleição mostrando ali, mostra a eleição de um povo, né? Inicialmente no Antigo Testamento, quando a gente vai caminhando, eu queria caminhar no ritmo da Bíblia mesmo, vai mostrando a seleção de um povo. E dentro desse povo, a eleição de indivíduos como ligados à salvação, ligados à promessa messiânica na qual eles se apegavam. E Paulo vai deixar claro, porque dá uma impressão que essa eleição é para todo mundo, que é para esse grupo inteiro, que é para essa tribo inteira, para todo mundo que nasceu em Israel, e que todo mundo se orgulhava disso. Só que Paulo vai nos esclarecer lá na frente, e aí a gente ali o Romanos eu deixei exatamente para terminar o ponto, que Paulo vai falar assim, porque nem todo mundo que nasce em Israel, que veio da linhagem de Abraão, tem a ligação de eleição de salvação, que é verdadeiramente um israelita, porque só o filho da promessa, existe eleições, né, como a gente viu lá nos termos, existe a escolha de alguma coisa, escolha de outras coisas, e existe a escolha de um povo, como um povo, da onde eu vou tirar meus indivíduos, desse grupo maior, eu vou tirar indivíduos que eu vou eleger para a salvação. E aí sim vai ter diferença entre eleição de um povo, escolha de um povo, e eleição para a salvação. E aonde vai mostrar mais isso? Agora no Novo Testamento. Ele vai ligar muito a leitura, beleza, Davi? Vamos ver seu joinha aí. Essa eleição ligada à salvação. E aqui, caminhávamos novamente, eu estou falando aqui de falta de briga lá dentro da Bíblia. Pode falar, Núbia, por favor. Pode falar, tá com o microfone. Você não colocou nada? Tem uma mãozinha aí levantada. Foi só a palminha. Palminha, tá bom. Foi só uma palminha. Tá bom. Então, assim, eu vou tentar terminar aqui. A gente começou com 6, vamos ver se eu consigo terminar em 6 aqui também, 8 e 6. E entrando onde, lembra que eu comecei lá com Caim e Abel, aqui eu começo, né, o Novo Testamento também com alguns princípios ali, de Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, ela Maria, né, disse, alegra-te muito favorecida. Olha que legal, né? Essa versão eu gostei. Você é uma favorecida. O Senhor é contigo. Nossa, você tá maluco, eu não sei se o Davi pirou, né? Tá falando que tá explodindo a cabeça. Imagina ouvir um negócio desse aqui, né, do anjo. Mas o anjo lhe disse, né, que eu tirei algumas partes, Maria, não temas. Novamente a palavra que estava lá em Noé, porque achasses graça diante de Deus, Maria. De todas, só existia Maria lá, que era uma jovem virgem naquela época, será? Né? Por que Maria? Né? Aqui, qual foi o critério? Qual foi o critério para Maria? Por que Maria? Por que não a vizinha dela? Né? Por que não a pessoa da frente?
E eu estou fazendo essas provocações, gente, para você ter uma noção da graciosidade que Deus tem de você estar aqui na presença dele, de você ter sido chamado pelo Senhor. Por que você, sabe? Por que você? Por que você? Né? Aqui, ó, critério para Maria, a escolha. Você é uma favorecida, até nos ajuda já esse negócio, né? Favor imerecido, né? Você está sendo muito favorecida, porque você não merecia o que você está recebendo agora, Maria, né? Você está sendo uma favorecida. Essa de todas as mulheres, de todas as jovens virgens que tinha lá, Maria foi. Tem gente que tenta ligar ela com uma linhagem de Davi, é um pouco um problema, é uma das hipóteses, tá? E aí talvez alguém poderia defender, não, mas é porque ela vem daquela linhagem lá desde Davi. É uma das hipóteses, foi levantado isso até no século VI, se eu não me engano, um homem, mas aqui acho que é uma última hipótese, mas eu não vou entrar. Depois vocês vão ver no material aqui. Eu tenho aqui um material, ó, só batendo o olho aqui, né, de toda a linhagem, genealogia, né, tem caso vocês queiram entrar, caso alguém entenda que a eleição foi com base em Maria. Não tem muito, né? Então tá bom. Só avançando aqui, vamos lá. Jesus e a eleição. O que ele falou? E aqui eu vou falar de forma corrida para a gente ganhar um tempo. Jesus falou da eleição. No fim, né? Olha aqui uma passagem, Mateus 24, 22 e 31, diz, se eu não tivessem aqueles dias sido abreviados, que dias? O final dos tempos, né? O fim de todas as coisas, ninguém seria salvo. Todo mundo sabe que aqui é mais ou menos o Apocalipse, quando Jesus está falando de Apocalipse, né? Do final dos tempos, 24. Se os dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo, ele está falando de salvação. Mas por causa dos escolhidos, aí é muito claro, ligando eleição e salvação, tá? No mesmo versículo, tais dias serão abreviados, e ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, aos quais reunirão seus escolhidos, novamente a palavra não é estranha, dos quatro ventos, de uma extremidade à outra do céu. Vou recolher os meus escolhidos para a salvação. Eu vou abreviar esses dias que vão ser maus. Jesus falando do fim. Nas parábolas. Por que Jesus usava parábolas? Vamos perguntar para Jesus. Jesus vai falar por que ele usava parábolas. E eu lhes respondi, quando alguém perguntou, por que você usa parábolas? A vós outros, a vós quem? Com que ele está falando? Com os discípulos escolhidos dele. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora... tem de dentro e de fora, Jesus tem? Tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a se converter-se e haja perdão a eles. Esse é bem forte também. É por isso que eu conto parábolas. Você entende as parábolas de Jesus? Você foi atraído pelas parábolas de Jesus? Você conhece alguns mistérios do céu, da salvação, e tem amor por isso? Então, você pode entender que Jesus Cristo contou os mistérios do céu para você. Você entende exatamente por causa disso. Tem um propósito de Deus aí, né? Tem uma graça de Deus para que você entenda a palavra de Deus, porque aqueles que estão sendo salvos, a palavra de Deus é poder. Já tentou falar de Jesus para alguma pessoa e já viu a reação de uma pessoa que rejeita Jesus? O que é Jesus e as parábolas de Jesus ou as histórias para essas pessoas? Não é nada, né? O crer aqui também, ó. Deixa eu ver. Isso aqui é forte, depois eu vou deixar alguns versículos aqui para vocês, mas um que é bem conhecido é esse daqui, ó. João 15, 19, estou errado, eu esqueci de colocar o finalzinho aqui, ó. Discípulos, não foste vós que me escolhesses. Aí é um ponto bom, porque de vez em quando a gente acha que é a gente que está escolhendo Jesus, que é a gente que escolheu Deus. Não foste vós que me escolhestes a mim. É pelo contrário. É o oposto, né? Vamos deixar claro aqui que é o oposto. Eu vos escolhi a vós outros e eu vos designei para que vardes e deis frutos. Então tem propósito também. Lembra que a escolha de Deus sempre tem propósito, né? Escolhi, agora você fica tranquilão, aí não precisa fazer nada, né? Para que vardes e dê fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdis ao meu Pai, ele faça. Eu perdiz ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Se vós fostes do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, de novo aparece, deste mundo, de todas as pessoas do mundo, lembra de todas as tribos de Israel? Aqui está ligado à salvação. De todas as pessoas do mundo, que tem neste mundo aí, pelo contrário, eu escolhi vocês. Por isso é que o mundo vos odeia. Aqui, novamente, a gente começa a ouvir aqueles ecos que Israel estava ouvindo, tá bom?
eu estou vendo que eu estou passando do horário. Tem as falas de Paulo falando sobre a eleição. Eleição ligada ao crer, ao propósito dessa eleição, a graça que está envolvida nessa eleição, o antes, quando foi, né, que tem um pouquinho da resposta aqui, que até do propósito aqui da nossa aula, quando foi essa escolha, né, e a respeito também da ligação dessa escolha do Espírito Santo. Os textos que falam sobre isso, tá bom? Os textos que estão falando sobre isso aqui. E para a gente terminar, do Novo Testamento, eu vou mandar o material, seria muito legal se você pelo menos batesse o olho aqui desses textos, desculpa por não ter tido o time correto. O Novo Testamento anuncia a extensão das promessas que estavam acontecendo lá no Antigo Testamento. Essa escolha já está sendo falada desde lá de trás do Antigo Testamento, e ela veio sendo transferida, transferidas não, né? Veio sendo ali a extensão para o mundo gentil agora, que era só Israel, e agora é o mundo gentil. O gentil é tudo que não nasce em Israel, tudo que não é hebreu, bem como os privilégios desse pacto com Abraão, né? Abraão sempre é um ser importante aqui, um homem importante para quando fala de pacto, né? Conforme a gente pode ver ali em Mateus 21, 43, essa ligação com os gentios agora. Então, toda a verdadeira descendência de Abraão, e a gente vai falar sobre, né? Romanos vai falar sobre isso. Ele falou assim, ó, sabe, dentro de Abraão, vou contar um segredo para vocês, sabe, lá dentro dessa genealogia de Abraão, tinha alguém que era e tinha alguém que não era, mesmo nascendo de Abraão, mesmo vendo dos filhos de Jacó, mesmo vendo da tribo de Levi, que Deus falou da escolha por José e por Judá. Por isso que eles são chamados judeus, inclusive, né? Nós não conhecemos muitas vezes eles por judeu, que vem da tribo de Judá, a quem ele escolheu também. Mas não só de genealogia, de tribo. Deus está falando, quando ele vai ligar a salvação, quando ele está ligando a salvação, ele está falando que nem todo mundo que nasce como israelita é verdadeiramente israelita, e ele fala como, ligado à salvação, nós, gentil, nos tornamos verdadeiramente israelitas, porque o verdadeiro israelita o é de coração, e não somente na carne, na circuncisão, tá bom? A eleição no Novo Testamento, ela é apresentada de forma, tem alguns propósitos, né? Jesus é anunciado como o eleito do próprio Pai, o vocábulo grego está aqui, né? É eco de Isaías, que está falando lá do Messias, Lucas 9,35, faz um eco a 42,1 de Isaías. O adjetivo eleito denota uma comunidade cristã, que é muitas vezes essa daqui que a gente está falando, de um povo escolhido de Deus que contrasta com todo o resto da humanidade. E, inevitavelmente, é um contraste, né? Nós nos arrependemos, nós cremos em Cristo e cremos que a palavra de Deus é a palavra que nos traz vida. O mundo não está crendo, né? Não sei se você conhece alguém do mundo, lógico que conhece, eles não estão crendo da forma que nós cremos, não, tá? O desenvolvimento teológico da ideia de eleição também por Paulo, na epístola, né? Paulo fala muito e a gente vai passar por algumas coisas que ele falou lá e como esses textos de Paulo foram trabalhados. Paulo apresenta a eleição divina como uma escolha graciosa, soberana e eterna de pecadores individuais para que sejam salvos e glorificados através de Jesus Cristo, tá bom? Aí ele fala aqui, revestidos, pois, como eleitos de Deus, em Colossenses, né, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade e de mansidão e de longanimidade, tá? Eu vou deixar esse texto provocativo para depois, mas é isso. A eleição, ela é falada de forma normal na Bíblia, como eu falei assim, quando eu falo de polêmica, é lógico que alguns vão falar, Senhor, porque diz, porque daquilo, se você for pegar Jó, então ele fala bastante coisa do Senhor, né? Mas eles não entravam num debate que a gente vai ver, e aí depois a gente vai ver na próxima aula o debate histórico. Porque quando Deus fala de eleição, ele fala de forma tão corriqueira, tão normal, e os apóstolos falam de forma tão normal, que era normal Deus eleger indivíduos, era normal Deus salvar algumas pessoas. Atos 13:48, se você puder anotar ou lembrar, depois você leia lá. Lucas fala de eleição e predestinação, né, porque o nome, uma coisa está ligada na outra. Normalmente, ele fala assim, e depois que Paulo terminou de pregar, creram, os gentios se alegraram muito no seu coração e creram todos aqueles que estavam destinados para a vida eterna. Ele é uma passagem, 13:48, que ele fala de forma corriqueira. Por quê? Porque não se assusta, né? Não se assuste, porque Deus é soberano para fazer esse tipo de escolha. Tá bom? A parte, eu acredito, mais polêmica do assunto vai ser quando os homens entram na história para começar a falar de Bíblia,
né? Cada um fazendo a sua interpretação, e eu acredito que as polêmicas para acordar todo mundo possa ser que esteja na nossa próxima aula. Mas a Bíblia é muito tranquila para falar de eleição, de eleição. Alguém quer falar alguma coisa? Quer colocar algum ponto para a gente encerrar? Desculpa aí pelo tempo. Só uma dúvida, as escolhas sempre foram aleatórias, não teve nenhum procedimento anterior, nada. Não. Quando a gente fala aleatória, né, naquele sentido, Eduardo, de não tem nada em nós, né, não tem nada que a gente possa puxar o fio aí e falar, foi por causa disso, né? Sim. Sempre foi num ato consciente, sábio, na qual Deus consulta o seu próprio conselho, e a gente vai ver que ele consulta a si mesmo, né, como sabedoria, não tem ninguém maior que Deus, né, quando você vai pedir o conselho, você pede alguém que é maior que você, ou que tem uma experiência maior que você, né, como não tem ninguém maior que Deus, Deus consulta o seu santo conselho, né, como está lá em Efésios, que a gente vai ver, e consultando a si mesmo, em sua graça, ele elege. E a resposta mais rápida é amor e graça, né? Porque senão a gente pode pensar que Deus falou assim, o Eduardo é gente boa, né? Isso é uma das coisas que Deus elimina totalmente para que a gente não caminhe por esse aspecto. Eu escolhi a Thaís porque a Thaís é boazinha, ela vai fazer tudo certinho, tal. Não é com base em nenhuma coisa que ele viu em nós, e nem nada que a gente vai fazer, é por pura graça mesmo. Tá, valeu, legal, obrigado. Nada. Ô Douglas, fala, Rô. Acho que provavelmente você vai falar sobre o texto de 1 Pedro 1:2, quando diz que foram escolhidos segundo a presciência, né? Acho Vamos que falar. a polêmica está bem aí, né? Está bem aí também, legal, Rô. Vai ser bem legal falar sobre isso, né? Se Deus elege com base em predestinação ou porque ele anteviu, né? A palavra presciência parece que Deus olha a história, aí ele olhando o que vai acontecer, ele volta aqui na história e começa a eleger as pessoas com base naquilo que ele viu que as pessoas iam fazer. Mas a gente vai passar assim. Valeu, Rô. Mas é na próxima aula. Oi. Você falou em relação à não dificuldade dos judeus do Antigo Testamento falar sobre o assunto, para eles era algo normal, né, a eleição e tudo. Eu, particularmente, quando eu estava estudando a doutrina da eleição, a minha dificuldade não era realmente o Antigo Testamento. Foi a partir da morte de Cristo, né, que eu acho que é a dificuldade de muitos, porque enquanto Cristo não havia morrido, ok, Deus ia escolhendo alguns, e depois que Cristo morreu, né, na cruz, pelo pecado da humanidade. Então, aí começa a dificuldade da doutrina da eleição. Boa. Ainda bem que essa bomba aí grandona aí ficou na mão do Ricardo, que é muito mais capacitado. Ele vai falar sobre quem Cristo morreu. Controvérsia sobre isso. O Ricardão vai estar aí. A eleição tem realmente esse aspecto. Eu acho que uma coisa encadeia da outra, até se vocês verem a aula do Davi, se ela foi subjetiva, se a salvação é subjetiva ou objetiva também, já tem ligação com esse assunto. Né? Mas a eleição realmente, quando ele vai colocar Jesus, dá um aspecto mais universal, dá um aspecto totalmente amplo, né? Onde parece que a moeda, em vez de estar nas mãos do Senhor agora, ela se dobra para o ser humano, e o ser humano agora é ele quem vai ouvir essa oferta da graça, e ele que vai aceitar ou não essa oferta da graça. E aí parece que a coisa muda de figura, né? Na visão, parece que judaica, mas ali era tudo soberano de Deus, estava tudo tranquilo, mas depois de Jesus, parece que algumas, né, que tem essas interpretações realmente, a gente vai lidar um pouquinho sobre isso aí, né, onde os homens interpretam dessa oferta da graça. Ou segue no mesmo paradigma, né? Ou segue no mesmo paradigma, né? Porque realmente eu acho que é a parte cabulosa que o Ricardão vai lidar. Posso fazer uma colocação aqui também, Douglas? Fala aí, Ricardão. Rapidinho, tá? Eu sei que já estamos no final, mas aí a gente pode voltar a falar sobre isso na aula que vem. O bom é que tem 2 aulas, porque dá pra gente deixar algumas perguntas para a aula que vem. Mas é lindo, eu acho que... Então a gente pode emendar 3 aulas, né? Mas, só para dar Quando você estava falando sobre a questão de Maria... Tá bom, fala. Não, quando você estava explanando ali sobre Maria, né? Por que Maria, né? Por que não a vizinha do lado, direito, esquerdo, né? Por que não a Joaquina, né? Enfim... Eu acho que isso é fantástico. Quando você trouxe isso, me despertou algo muito interessante, porque você falou assim, muitos defendem Maria pelo fato de ter sido da linhagem de Davi, né? Querendo, de alguma forma, dar a essa questão da eleição algum mérito nosso, né? Eu acho fantástico, porque se nós formos olhar para a linhagem de Jesus, está lá uma mulher chamada Tamar, que se nós formos avaliar friamente, lá em Gênesis capítulo 38, a história de Judá e Tamar, uma espécie de parênteses, né? Que Deus abre ali em Gênesis. É muito louco, né?
O 38 abre um parênteses, depois volta o 39, o que estava sendo dito no 37. Mas talvez, eu creio, que Deus está querendo mostrar para a gente que ele, de fato, confunde as coisas que não são com as coisas que são. Muito e acho que bom. Tamar é um ótimo exemplo. A pregação da rua hoje de Ruth, né? Uma moabita. Exato. Olha Deus colocando gentios aí também numa linhagem aí, né? Isso aí, isso aí. Mandou bem, viu, Rô? Parabéns. Muito bom. Aí, ó, na história a gente vai falar aqui, ó, bastante gente legal que entrou. É só para dar um spoilerzinho que vai aparecer aí, bastante coisa boa. Não falte na próxima aula, esteja conosco. Você é um eleito de Deus e se você não ficar, você não é. Quem não voltar semana que vem vai estar fora. Tá fora dos eleitos, viu? Tá fora dos eleitos, tá fora. Democraticamente. E não terão espiado. Eu tirei, né? Eu coloquei aqui, fiquei passando slide, vocês nem viram, que ótimo. Então tá bom. Vamos orar? Vamos encerrar. Me desculpem pelo horário. Tudo bem? Alguém quer orar por nós? Davi, você ora por nós? Sim. Por favor. Pai amado, obrigado, Senhor, por esse domingo que termina. Muito obrigado pela tua palavra. A gente foi tão abençoado ao longo do dia, começando pela manhã, com a Rosângela agora, Deus, com o seu povo que se reúne também para estudar as suas letras, todas as demais salas que aconteceram, Deus. Obrigado pelo preparo dos professores, pelas horas que cada um dedicou para preparar esse material. Obrigado também pela vida de cada aluno que pôde comparecer, que a gente pôde compartilhar da tua palavra e aprender um pouquinho mais do Senhor, que todas essas coisas que a gente ouviu, Deus, que de maneira nenhuma elas tragam nós um sentimento de soberba, um sentimento de que, de fato, nós sabemos algo e que eventualmente estamos numa posição melhor ou mais privilegiada, mas muito pelo contrário, Senhor, que isso seja para nos humilhar, para mostrar o quão grande o Senhor é e quão pequeno nós somos, quão dependente nós somos do Senhor, Pai. Abençoe a nossa semana, Senhor, que o fato do Senhor ter nos escolhido, nos chamado, que eles nos apontam, Pai, para uma direção, para um propósito, e que esse propósito a gente possa cumprir nas nossas vidas, Senhor, com excelência e com honra e louvor ao Teu nome. A gente agradece em especial pela vida do Douglas, que preparou tudo isso, que o Senhor também dê a ele, Pai, uma semana boa, onde ele possa novamente preparar o material para a semana que vem, que o Senhor possa nos trazer de volta e abençoar a cada um aqui. Senhor, muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa semana que termina, abençoa a semana que vai iniciar, e que o Senhor esteja com cada um dos meus irmãos aqui, a que eu oro em nome de Jesus. Amém.